Olá, eu sou a Camila, estou realizando o trabalho de Sociologia da Educação juntamente com os colegas Diego e Chantelle. Contribuição da Sociologia da Educação para pensar a educação na contemporaneidade. A sociologia em si, ela vem para estudar as relações e o funcionamento da sociedade como um todo, como os indivíduos dessa forma se relacionam e se organizam. A sociologia da educação não foge muito disso, mas na contemporaneidade ela vem realmente para renovar o senso investigativo de como ocorre o ensino e a educação dentro dos ambientes escolares, com os alunos e professores. Ao fazer uso da sociologia da educação, é possível assim explorar e melhorar os processos com que o ensino desenvolve, né? Juntamente com os alunos, os professores e o ambiente escolar, e principalmente no local onde os alunos estão inseridos. É como se fosse uma roda, né? Um processo contempla o outro. É dessa forma que a sociologia da educação faz a sua contribuição no desenvolvimento dos saberes escolares, porque ele acaba interpretando e investigando como esses alunos recebem os conhecimentos e como eles acabam transmitindo o que eles aprendem na escola no ambiente em que eles vivem. Levando em consideração que a educação, a escolarização, melhor assim dizendo, hoje ela ainda é o principal pilar para desenvolver o convívio em sociedade. Então, por isso que é muito importante a sociologia da educação desenvolver um currículo que contemple a realidade dos alunos, que o ensino que for proporcionado a eles possam aplicar no seu dia a dia, de acordo com a sua realidade. A relação que estes alunos têm com a escola na construção do conhecimento também é muito importante, porque a escola é um local que acolhe todos eles, né, e prepara para o mundo, em sociedade, para a vida adulta em si. Apesar de ser um conceito muito antigo isso, ainda é a realidade da maioria das escolas, essa questão de que a escola ela acaba fazendo mais do que escolarizar os alunos, né? Os alunos precisam se sentir parte integrante deste processo de ensino, de troca mútua de conhecimento. A gente está num mundo cada vez mais conectado, em que as pessoas querem se sentir diferente uma das outras e aceitas principalmente. Então a escola precisa estar pronta para receber isso e também aceitar isso para com os alunos e fazer com que todos, apesar dessa diferença, se sintam únicos, né? E se sintam unidos na recepção, na percepção, aliás, dos saberes e do conhecimento. Eu gostaria de destacar que num dos textos, num dos materiais a nós disponibilizados, que é Sociologia Brasileira da Educação, entre transmissão e produção de saberes, o que o Lopes Macedo nos diz, que o currículo ele precisa ser compreendido quando contextualizado política, econômica e socialmente, né? A construção precisa ser de um projeto educacional crítico capaz de desestabilizar os poderes educacionais constituídos, as certezas e dogmas cristalizados, e o que constitui em si uma prática de crítica que tem objetivos e resultados políticos. Então a gente precisa, através dos conhecimentos, através desse ensino dentro das escolas, preparar o aluno para o mundo, mas principalmente auxiliar ele no desenvolvimento da sua opinião, da sua percepção do mundo, né, com essa questão da aceitação do outro também. O Moreira também nos diz que o conhecimento para pensar na educação e conhecimento para fazer a educação. Então, são necessárias as duas coisas para a gente poder formar a educação de alunos, a escolarização, essa questão da relação na escola, com os colegas, com os professores. A sociologia da educação na contemporaneidade, elas fazem importante porque a gente ainda trabalha com a evasão escolar, muitos alunos não se sentem inseridos, não se sentem aceitos, né? Muitos alunos têm dificuldade de aprendizagem, em turmas cada vez maiores, né? Com professores tendo que, às vezes, desenvolver uma jornada exaustiva de trabalho. Então, a contribuição da sociologia da educação, ela vem para auxiliar a pensar no currículo,
né, para preparar um indivíduo melhor para a sociedade e principalmente fazer com que o ambiente escolar seja melhor para todos aqueles que estão lá dentro. É importante a gente desmistificar aos poucos a questão da educação. A educação cabe aos pais, né? A escola faz a escolarização. Mas eu acredito que ainda a gente está um pouco longe disso. Mas a partir da sociologia da educação é possível pensar como os alunos se relacionam com os problemas que têm em casa ou que trazem para a escola e como isso também afeta na questão do conhecimento, do estudo em si. Seria essa a minha contribuição. Acredito sim que a sociologia da educação ela vem para auxiliar tanto os professores, principalmente, no desenvolvimento de suas atividades e nas relações com os seus alunos e a troca de saberes. Para iniciar o trabalho, eu gostaria de falar um pouco sobre a sociologia e o surgimento da sociologia da educação. Bem resumidamente, a gente pode dizer que a sociologia surgiu no século XVIII, em meio à Revolução Francesa e à Revolução Industrial, que foram fenômenos responsáveis por grandes transformações sociais e de poder, como o surgimento das classes sociais e, a partir disso, o surgimento das desigualdades. Isso tudo aconteceu por quê? Durante a Revolução Industrial surgiu o capitalismo, que foi um fenômeno capaz de mudar consideravelmente os rumos da sociedade na época. E isso reflete até os dias de hoje. E quando a gente fala na sociologia da educação, não tem como a gente não se remeter ao Émile Durkheim. Durkheim, ele foi o primeiro sociólogo a se dedicar efetivamente ao estudo da sociologia da educação. Ele propôs uma metodologia que desenvolvesse uma pesquisa histórica, buscando entender os diferentes tipos de sistemas de ensino e as suas particularidades históricas. Durkheim, ele contrapôs a educação como um fenômeno individual. Para ele, as práticas educativas não deveriam ser tratadas de formas isoladas, mas sim como parte de um todo. E isso aconteceria como? A partir dos estudos dos fatos sociais, ou seja, do modo de agir, de pensar e de sentir os fatores exteriores de cada um dos indivíduos. Dessa forma, a sociologia da educação pode-se dizer que ela estuda a relação entre a educação, a sociedade e a escola, ou seja, todos os meios que o indivíduo está inserido. E esse processo educativo, ele é um processo de formação humana, onde todos são construídos e moldados como seres humanos. Então, a sociologia da educação, ela pode ser entendida como uma disciplina que estuda o fenômeno educacional, que busca desvendar a relação que tem entre a sociedade e a formação desse indivíduo como um ser ativo, humano, dentro da sociedade que ele está inserido. Então, se a gente parar para analisar, a sociologia tem muito a ver com a nossa educação contemporânea. Hoje, a gente trabalha com seres ativos. E esse ser ativo, ele é um dos responsáveis pelo seu processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, é um processo de construção, onde o diálogo é fundamental para a aprendizagem. Dessa forma, o aluno não é mais aquele simples receptor. Ele também é um ser ativo dentro dessa construção. Ele tem um papel fundamental na busca pelo seu conhecimento como um ser ativo dentro da sociedade, trazendo a sociedade para dentro da sala de aula. A partir daí, o indivíduo ele se torna efetivamente ativo dentro da sua educação, do processo de ensino-aprendizagem, e o que vai surtir efeito na forma como esse indivíduo vai viver em sociedade. O Brasil é um país gigantesco e, além de populoso, essa dimensão geográfica gera diversidade. Diversidade cultural, diversidade social, desigualdades, pensamentos diferentes. E o nosso maior desafio atualmente é pensar um sistema educacional que atenda toda essa diversidade. Inicialmente, foi pensado em trazer sistemas educacionais importados de outros países, sistemas educacionais que tiveram sucessos nesses países,
mas que foram moldados especificamente para lá. E quando foram trazidos para o Brasil, eles atendiam em alguns aspectos às nossas necessidades, mas deixavam outras sem ser atendidas, né? Então, acabou que não conseguimos com eles atender a tudo que nós precisávamos, né? Essa preocupação em fazer um sistema educacional, em pensar um sistema educacional que atenda toda a nossa vasta diversidade, já está em pauta há muito tempo, vem se arrastando ao longo da história. E esses debates geraram obras literárias muito importantes, obras estas qualificadas e que nos ajudaram no desenvolvimento dessa área educacional. Mas onde entra nesse contexto a sociologia da educação? O estudo das sociedades culturalmente diferentes, ela nos dá ferramentas importantes para a análise das diversidades. O conhecimento de como diferentes culturas se reproduzem e educam seus indivíduos nos aproximam de um processo estrutural de educação mais ampla, através desse conhecimento, conseguindo entender isso. Tá? O sistema educacional atual, ele precisa desenvolver ações que aproximem tanto as crianças quanto os jovens, todos os indivíduos, da relação entre a educação, a sociedade em que a sociedade e o indivíduo, né? É uma relação entre a educação e a sociedade em que o indivíduo está inserido. E a sociologia da educação fornece esses instrumentos para que os jovens, os alunos, as crianças já entendam essa diversidade socioeconômica e compreendam o ambiente que ela está inserida, compreendam a história e os fatos que nos fizeram chegar até aqui e dessa maneira utilizar esse conhecimento para desenvolver ações que façam com que a nossa educação atenda a toda a nossa diversidade, compreendendo todo esse processo.